Olá pessoal, olha, hoje nós vamos debater um tema que está na boca de todo mundo e todo mundo debate, a corrupção. Mas o foco não é a corrupção dos nossos políticos, não. É aquela corrupção do dia a dia, que a gente chama de jeitinho brasileiro, não é? O tema de hoje é jeitinho brasileiro, as corrupções do dia a dia. E para escrever sobre isso, você deve pensar primeiramente, qual é o papel da família, não é? A família é o primeiro grupo em que o indivíduo se vê inserido. Portanto, ela é responsável pela transmissão dos primeiros valores que o indivíduo vai receber, não é? Pelo comportamento, e ela tem a responsabilidade de educar para a vida em sociedade. Obviamente, entra a questão, uma família educada, uma família que age de acordo com a lei, uma família que faz questão de ensinar valores, vai transmitir esses valores para as crianças e para os jovens. Então a família tem um papel preponderante na questão de como o indivíduo se enxerga diante da sociedade. Outra questão que não pode ser esquecida, a impunidade. A prática de soluções fáceis para determinados problemas já está enraizada culturalmente e pelo fato de não haver punição, as pessoas continuam com essa prática. Por exemplo, o roubo de sinal de TV por assinatura. Ninguém se sente um criminoso porque faz isso. Muito pelo contrário. Aqui no Brasil, as pessoas muitas vezes se vangloriam por conseguirem esse tipo de atitude, né? Da mesma forma, estacionar numa vaga para deficientes num shopping porque fica mais perto da entrada. Ninguém se sente um bandido por causa disso. Mas esses atos de pequenas corrupções não ajudam a sociedade a ser melhor, seguramente. E a questão da corrupção. O crime de corrupção leva a outros, como tráfico de influência, subtração de recursos públicos, sonegação, desfalques, peculato. Esses pequenos delitos do dia a dia, que a gente muitas vezes chama de jeitinho brasileiro, vão aparecer de forma mais grave quando o indivíduo tem o poder nas mãos, não é? Será que esses políticos que são flagrados em atos de corrupção aprenderam a ser corruptos quando chegaram ao poder ou já eram indivíduos que praticavam o jeitinho brasileiro em sua vida antes da vida pública? É um caso a se pensar. Bom, e aqui estão alguns exemplos para a gente refletir sobre esse jeitinho, sobre esses pequenos crimes e delitos do dia a dia. Por exemplo, comprar produtos falsificados, quem nunca fez isso, né? Não declarar produtos comprados no exterior. Muita gente já sabe que tem que tirar da caixa, que tem que tirar rótulo, esse tipo de coisa que quem viaja para o exterior costuma fazer para não cair na fiscalização da Receita Federal. Estacionar veículos, utilizar filas destinadas a idosos e deficientes, vender o voto ou trocá-lo por favores pessoais, não é? É um crime gravíssimo de corrupção de quem compra e de quem vende. Colar na prova. Vejam, o Brasil é um dos países em que os alunos mais colam. Há até gente que diz que quem não cola não sai da escola. E é preciso ensinar às crianças que isso é um tipo de desonestidade. Subornar policiais, né? Para evitar uma multa. O indivíduo acha que o corrupto é o policial. Então você que tenta subornar também não é? Então, são essas questões do dia a dia que precisam ser refletidas para a gente tratar do assunto. Vamos dar uma olhadinha então num texto, né, que aborda essa temática. Jeitinho brasileiro, as corrupções do dia a dia. Olha comigo. O jeitinho brasileiro, expressão eufemística usada frequentemente para justificar pequenos atos de corrupção, é quase uma instituição nacional. Vistos com certa complacência por boa parte da população, atos como suborno a policiais, falsificação de atestados médicos ou apropriação indevida do sinal de TV por assinatura revelam uma visão deturpada da realidade, em que o indivíduo está sempre acima da coletividade. A boa notícia é que as novas gerações têm se mostrado mais intolerantes em relação a abusos dessa natureza. Observe que essa é uma espécie de tese do texto. A corrupção existe, o jeitinho é uma instituição nacional, mas as novas gerações já não olham para esse jeitinho achando muita graça, não. A introdução também trouxe uma sequência de exemplos: suborno a policiais, falsificação de atestados médicos e apropriação indevida do sinal de TV por assinatura. Vamos ao desenvolvimento. É bem verdade que o jeitinho brasileiro é histórico. Olha só, essa é a frase guia do parágrafo. Então, vamos falar um pouco de história para enriquecer o texto e o tema.
Para se livrar do pagamento de impostos aos portugueses, os colonos brasileiros escondiam suas moedas em imagens ocas de santos. E daí veio a expressão Santinho do Pau Oco, numa referência a quem finge ser o que não é. Mas a aceitação de pequenas corrupções, que durante séculos fez parte da cultura brasileira, tem sido questionada pelas novas gerações. Aos poucos, o jeitinho está deixando de ser motivo de orgulho para ser motivo de vergonha. Veja que esse parágrafo privilegiou duas áreas do conhecimento. A história, para mostrar como é que a gente já dava um jeitinho no Brasil colônia. E também, por que não dizer, a linguística, a partir do momento que se explica a origem da expressão Santinho do Pau Oco. Também nesse parágrafo se reforça a ideia de que as novas gerações rejeitam essa forma aí não muito honesta de conseguir as coisas. Na última década, os sucessivos escândalos de corrupção fizeram o brasileiro rever alguns conceitos. A sociedade tem ficado mais rigorosa com as pequenas ilicitudes e espertezas do dia a dia. Aos poucos, o jeitinho brasileiro começa a ser visto como realmente é: desrespeitoso, aproveitador e reprovável. Hoje, estacionar em vagas reservadas a idosos é visto como extremo desrespeito. Nos bancos, quem fura fila é repreendido imediatamente por muitos. A consequência dessa mudança de comportamento não será vista imediatamente, mas espera-se que, num futuro relativamente próximo, a sociedade seja mais justa e obediente às leis. Veja que este parágrafo privilegiou a exemplificação. Algumas situações, não é, em que as pessoas praticam o jeitinho e, de novo, a ideia de que hoje as novas gerações rejeitam. Vamos para a conclusão. É preciso reconhecer, pois, que mudanças culturais não ocorrem de forma instantânea. É importante que escola, sociedade e governo se empenhem cada vez mais em combater o jeitinho. Então, olha, já enunciei quem é que vai resolver o problema: a escola, a sociedade e o governo. O que cada um deve fazer? Acompanha comigo. Na escola, as crianças devem aprender a importância da honestidade, com projetos que visem a mostrar, por exemplo, que a cola é um tipo de corrupção. A sociedade precisa, cada vez mais, empenhar-se em combater as pequenas corrupções e em denunciá-las. E os mais diversos órgãos governamentais devem ser rigorosos na aplicação da lei, principalmente quando os servidores públicos se corrompem, favorecendo ilicitudes. É com exemplos e obediência à lei que se constrói uma sociedade mais justa, organizada e desenvolvida. Observe que no parágrafo final é preciso atribuir a função de cada um, o que a escola deve fazer, o que a sociedade pode fazer e como o governo deve agir para combater o jeitinho brasileiro e as corrupções do dia a dia. Ok? E aí, gostou? Então dá um like aqui no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e para dúvidas e informações a respeito do nosso curso de português, acesse o nosso site. Está aqui o endereço, professormenelau.com.br. A gente se encontra nas aulas do curso e você aí, a gente volta a se encontrar aqui no canal do curso de português do Professor Menelau, porque a gente vai te levar à universidade. Valeu, galera. Grande abraço.